Na última questão da lista, a gente tem as informações de uma função receita e de uma função custo, e no item A pede que a gente obtenha a quantidade x, né, que maximiza o lucro, e pedindo que a gente faça o teste da derivada segunda para extremos relativos. E no item B é só para a gente verificar que no ponto ótimo, né, o ponto que soluciona, o ponto que maximiza, o custo marginal é igual à receita marginal, pelo menos igual aproximadamente, né, dependendo das nossas casas decimais. Então, no item A, a nossa primeira tarefa é montar a função lucro. Então, a gente conhece a função receita, ela já está dada. E aqui, a gente também conhece a função custo, uma função custo cúbica. Aqui a nossa preocupação tem que ser só fazer o jogo de sinal correto, né, com cada um dos termos da minha função custo. Então vai ficar 60x menos 2x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 50x menos 40. Então, só para dar uma reduzida aqui na quantidade de termos e deixar na ordem de grau, a gente vai colocar 2x ao cubo mais 12x ao quadrado. Eu posso combinar 60x com menos 50x. Vai ficar 10x menos 40. O que a gente vai fazer agora? A gente vai obter a derivada primeira da função lucro, L' da função lucro de x. Então, a derivada do primeiro termo é menos 6x, eu estou descendo o expoente, combinando com a constante, subtraindo 1, menos 6x ao quadrado. A derivada do segundo termo, o mesmo procedimento, então vai ficar mais 24x, eu estou descendo o expoente, combinando com a constante e subtraindo 1. A derivada do terceiro termo é mais 10, e a derivada do último termo é 0. Então, aqui a gente tem uma função derivada primeira quadrática. Então, o nosso próximo passo é pegar essa função e igualar a 0. A gente vai ter 6x ao quadrado mais 24x mais 10 igual a 0. Você pode trabalhar com ela nesse formato, mas se a gente reduzir o tamanho dos coeficientes, é melhor. Então, você pode dividir toda essa equação por 2. Então, a gente vai ficar com menos 3x ao quadrado mais 12x mais 5. Fica mais tranquilo de trabalhar. Aqui a gente vai usar a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes dessa equação, que são os nossos pontos críticos. Quando vocês executarem esse procedimento, vocês vão obter x1 igual a 0,38 aproximadamente e x igual a 2 igual a 4,38 aproximadamente. Note que nessa questão a gente está trabalhando com funções que têm um caráter econômico. Então, em termos econômicos / administrativos, não faz sentido esse ponto crítico aqui. Então, o único ponto crítico que pode maximizar a nossa função lucro é x2 igual a 4,38. A gente poderia parar por aqui e já fazer as devidas implicações, certo? Então, a gente coloca que isso aqui não se aplica, ou pelo contexto a gente pode entender como um absurdo, né? Matematicamente não é um absurdo, mas economicamente é um absurdo porque não existe quantidade negativa. Então, a priori, eu já sei que isso aqui vai maximizar o meu lucro. Mas a questão ela está pedindo que a gente exercite o teste da derivada segunda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só confirmar o que a gente já sabe. Então, a gente vai fazer a função derivada segunda, certo? A partir
da função derivada primeira. Então, a derivada do primeiro termo é menos 12x, a derivada do segundo termo é 24 e a derivada do terceiro termo é 0. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar só 4,38 e substituir na função derivada segunda. Isso aqui vai dar menos 52,56 mais 24, que vai dar um valor de menos 28,56, que é negativo, e pela estrutura do teste da derivada segunda, a gente acabou de confirmar que x igual a 4,38 é um ponto de máximo. No item B, o que é que vocês vão fazer? A função receita marginal, que vai ser 60, porque a função receita é 60x, e vão fazer a função custo marginal. Quem é a função custo marginal? É a derivada primeira da função custo, que vai ser 6x ao quadrado menos 24x mais 50. Aí o próximo passo que vocês vão checar é substituir nessa função x igual a 4,38 e verificar se o resultado final é pelo menos igual aproximadamente a 60. Ou seja, no ponto ótimo, a receita marginal é igual ao custo marginal. E assim a gente finaliza a lista de revisão de derivadas de funções de uma variável.